revolucionários e revolucionárias, eu sou a professora Priscila Estela e hoje nós vamos falar sobre habilidades e competências que todos os profissionais das carreiras jurídicas e eu acredito que de todas as outras precisam desenvolver. Mas antes da gente falar sobre esse tema, você precisa se inscrever aqui no nosso canal, clicar no sininho de notificação para receber em primeira mão o nosso conteúdo, certo? Semana passada, na terça-feira passada, nós falamos sobre as carreiras jurídicas. E eu pincelei que um bom profissional hoje tem que ter autoridade. Não é autoridade de prepotência, é autoridade no assunto, no tema, na matéria. E tem que ter a humildade para reconhecer que ele tem que estar sempre em constante aprendizado, sempre buscando saber mais, admitir quando não sabe o suficiente e correr atrás desse tempo. Então, quando a gente fala em habilidade, a gente está falando daquilo que é uma característica nossa, uma coisa inerente, é um talento humano. É aquilo que a gente sabe fazer, tá? E quando falamos em competências, nós falamos de um conjunto de habilidades utilizados para desenvolver determinada tarefa. Quando a gente fala em competência, tem um sentido muito mais amplo. A gente está falando de não só de habilidade, mas a gente está falando do conhecimento relacionado com a habilidade e com a atitude. É o chá, certo? Por exemplo, eu posso ser uma autoridade em direito constitucional, saber tudo sobre a matéria, sobre determinada matéria de direito constitucional. Isso quer dizer que eu posso dar aula? Que eu posso fazer uma palestra? Não. Posso até fazer, mas se eu não tiver uma boa oratória, uma boa comunicação, uma fluência, uma desenvoltura, essa aula, essa palestra, elas não vão ser atrativas, entendeu? Então não basta que eu tenha conhecimento, eu preciso usar esse conhecimento atrelado a outras habilidades. Quer um outro exemplo? A liderança. A liderança ela depende do conhecimento sobre o quê? Sobre comportamento humano, né? Eu preciso analisar o comportamento das pessoas com quem eu trabalho, daquelas pessoas que eu quero liderar. Preciso ter uma boa relação interpessoal, porque eu vou necessariamente liderar pessoas, né? Eu preciso ter um bom julgamento das situações para analisar as melhores hipóteses e escolher aquela que vai ser mais eficiente para a minha equipe, para o meu trabalho, para o que está sendo desenvolvido. E eu tenho que ter a atitude de quê? De engajar e motivar essas pessoas que estão comigo. Aí sim, eu, combinando tudo isso, tenho competência. Quando a gente fala em carreiras jurídicas, a gente tem que se ater àquelas habilidades que todo mundo tem que ter quando pensa em cursar direito, mas também do ano passado para cá, na verdade, a gente já vinha com uma evolução tecnológica muito importante no direito, né? Robôs para pesquisar jurisprudências, sistemas de gestão de escritórios, robôs para pesquisar tudo, né? Publicações e tudo mais, teses, enfim. Né? Eu costumava dizer e falo sempre para os meus alunos que nós advogados vamos ficar com aquela parte gostosa, a parte do show, a do convencimento, de atender o nosso cliente, de acolhê-lo, de ter no nosso gabinete aquele momento que é bem íntimo, é quase uma terapia com o nosso cliente, lógico, sempre respeitando o sigilo, a empatia, a compaixão e o atendimento humanizado. E depois, o momento que nenhuma máquina consegue substituir, da defesa, da manifestação, da posição de advogado, a imagem do advogado, aquele que luta pelos direitos do seu cliente. Então, a gente também tem que focar cada vez mais o que? Em trabalhar e em fazer as coisas com muita paixão. A gente tem que colocar paixão naquilo. Não, não é porque eu dou aula de direito civil. Eu dou aula de direito civil porque foi a disciplina que sobrou para mim na faculdade. Tudo bem, isso pode ser a porta de entrada na faculdade. Mas eu tenho que sempre perseguir aquela. Eu gosto de dar aula sobre constitucional, perseguir o direito constitucional para ser a melhor professora de direito constitucional possível, ou realmente fazer diferença na vida dos meus alunos. Então não basta que eu tenha aquela habilidade de leitura que todo acadêmico de direito tem que ter, de uma comunicação eficaz, de um raciocínio lógico e jurídico que todo profissional de direito tem que ter. Eu tenho que ter organização, eu tenho que ter foco nas minhas atividades, eu tenho que ter criatividade, eu tenho que ter inteligência emocional
para lidar com os meus desvios, os meus desafios e também os desafios que são apresentados na minha carreira, certo? Então tem que ter também um pensamento crítico, tem que ter autogestão das minhas emoções, eu tenho que ter uma capacidade de julgamento e de tomada de decisões muito eficaz e tem que ter aquela orientação para servir e resolver os problemas complexos. Afinal, nós advogados somos contratados para isso, né? Atrelado ao quê? A grande evolução tecnológica. A pandemia impôs para muitos profissionais, inclusive os da carreira jurídica, um contato mais efetivo com a tecnologia. Eu me vi obrigada a dar aulas remotas, coisa que eu nunca fiz, a trabalhar de dentro da minha casa, eu também nunca tinha feito. Então, assim, muitos profissionais de todas as áreas passaram a isso. As carreiras jurídicas, por exemplo, professores passaram a dar aula remota, advogados a atender clientes de forma remota, a fazer audiências de forma remota, sustentação oral, a despachar com juízes e promotores. As autoridades do direito também se viram assim. Então, a gente teve que desenvolver uma atitude profissional positiva e empreendedora no meio de tudo que está acontecendo, certo? Então, vamos lá. As habilidades que a gente precisa ter hoje, pensando no futuro: criatividade, pensamento crítico, inteligência emocional, autogestão, capacidade de julgamento e tomada de decisões, orientação para servir e resolver problemas complexos. E as competências? A gente precisa desenvolver aquela atitude profissional positiva e empreendedora. A gente precisa desenvolver e aperfeiçoar a nossa capacidade de relacionamento interpessoal e o trabalho em equipe. A gente precisa também aprimorar a nossa capacidade de persuasão e de comunicação interpessoal eficaz, certo? A capacidade de negociação e de flexibilidade pessoal para isso, a capacidade de inovação e criatividade, a gestão de negócios sempre, que é uma coisa que é muito deficiente na academia, né, na graduação, e aquela tendência, aquela observar todas as tendências sociais e a capacidade de focar e perseguir objetivos. Por que as tendências sociais? Nós vivemos num momento que humanizar é importante, que o social tem um grande valor para todos os negócios. Então, se você quer ser um profissional bem-sucedido hoje, você nunca pode deixar de observar isso. E o seu trabalho, ele tem que fazer sentido não só para você, mas ele tem que ter a capacidade de transformar a comunidade ao seu redor, a sociedade, de fazer a diferença. Muitos profissionais do direito nós vemos por aí. Você está na esquina, tropeçou, tem um escritório de advocacia. Qual que vai ser a sua diferença? Qual é o seu diferencial? Então, essas são algumas das habilidades e competências que os profissionais do direito e de todas as outras áreas precisam desenvolver, buscando sempre, né, humanizar as relações e também observar o desenvolvimento de todas as ferramentas tecnológicas e usá-las a seu favor, inclusive as redes sociais, lógico, respeitando todo o regramento, por exemplo, dos advogados, que tem uma limitação estabelecida pelo Estatuto da OAB e o Código de Ética quanto à publicidade. Tá certo? Bom, por hoje é isso. Nos vemos na próxima terça-feira. Eu estou todas as terças-feiras com vocês ao meio-dia. Sigam o Instagram, @Revolução Jurídica. Se quiserem saber um pouquinho mais de mim, Priscila Estela, né, nas redes sociais, @Pri_Estela, com S mudo e 2 L's. Nos vemos na semana que vem. E lembre-se, o direito ele é revolucionário e a gente precisa fazer o quê? A gente precisa democratizá-lo. Hey!